Oi, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com os princípios de contagem, certo? Então a gente vai trabalhar com o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Mas o que é isso? O que é princípio aditivo, princípio multiplicativo? Então vamos lá, vamos começar pelo princípio aditivo. O princípio aditivo, ele realiza a união de dois ou mais conjuntos disjuntos, certo? Então, conjuntos disjuntos são conjuntos que não têm interseção, ok? Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa na sala e eu pergunto quantos alunos preferem uva e quantos alunos preferem maçã, por exemplo. Aí a gente tem a resposta que 10 alunos preferem uva, 15 alunos preferem maçã. E nenhum dos alunos preferem uva e maçã. Então, vocês percebam que não tem nenhum aluno que prefere uva e maçã, então não tem nenhum aluno que esteja no conjunto dos alunos que preferem uva, e não tem nenhum aluno que também esteja no conjunto dos alunos que preferem maçã, certo? Então, a gente tem uma interseção vazia. Então, o que é isso? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. A gente trabalha muito com diagramas de Venn quando a gente trabalha com o princípio aditivo. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente vai começar com o exercício. Eu já comecei esse exercício anteriormente, porque eu já tentei gravar essa introdução umas 5 vezes e não deu certo. Uma hora passou moto, outra hora o cachorro latiu e aconteceu. Então, vamos lá. Ficou bem feio no caso ainda também, mas a gente supera, né? Então, vamos lá. Exercício 1. Foi realizada uma pesquisa sobre preferência de fruta entre melancia e goiaba. Obtivemos 26 entrevistados preferindo melancia e 37 preferindo goiaba. Qual é o total de entrevistados? Muito fácil esse exercício, muito tranquilo. E o que a gente vai perceber? Ó? No exercício, no enunciado, não diz que tem alunos que preferem melancia e goiaba. Ou seja, a gente tem dois conjuntos disjuntos, porque eles não têm interseção. E isso daqui é o diagrama de Venn, tá? Quando a gente representa conjuntos em forma dessas bolinhas, quadradinhos, assim vai. Então, o conjunto de melancias tem quantas pessoas? O conjunto de melancias tem 26 entrevistados. O conjunto das goiabas tem quantos entrevistados? 37. Então, a gente teve 26 dos entrevistados que preferiram melancia e 37 que preferiram goiaba. Então, qual é o total de entrevistados que a gente teve? Muito simples. 26 mais 37. Certo? Isso dá um total de 63. Pronto, é só isso. E por que a gente chama de princípio aditivo? Aqui, ó, que a gente vai usar só a adição para resolver esse tipo de exercício, certo? Então, ó, como de costume, né, vamos colocar as respostas. Resposta, qual é o número total de entrevistados? 63 entrevistados. Ok? Então, prontinho, só isso. Tranquilo, né? Vamos combinar que é muito tranquilo. Próximo. Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês, que vai ajudar muito. Quando eu tenho uma opção ou a outra, então a gente sempre usa a adição. Quando eu tenho uma opção e a outra, a gente usa a multiplicação. Então, eu vou deixar aqui e falo no final também. Quando a gente trabalha com ou, vamos sempre lembrar de usar a adição. Quando a gente trabalha com e, vamos lembrar de usar a multiplicação, certo? Ficou um pouco perdido aqui no meio, mas vocês vão lembrar isso depois, certo? Ou, soma e multiplicação. Vocês vão entender isso quando a gente for fazendo os exercícios. Porque, ó, aqui a gente teve entrevistados que preferem melancia ou goiaba. Ou goiaba, certo? Então, por isso que a gente usou a adição. Vamos pro próximo. Exercício 2. Uma menina deseja vestir-se com um vestido ou com um macacão. Ela possui 3 vestidos e 2 macacões. De quantas maneiras ela pode se vestir escolhendo
ou um vestido ou um macacão. Eu coloquei um cedilha aqui no macacão, ficou macação, mas tudo bem, macacão. Coisas da quarentena. Então, beleza. Então, ela tem 3 vestidos e 2 macacões. E ela quer se vestir com um vestido ou com um macacão, certo? Então, vamos lá. Como a gente fez em cima, a gente separou em conjuntos. Então, a gente vai ter o conjunto dos vestidos e o conjunto dos macacões. Isso, certo? Então, quantos vestidos ela tem? 3. Então, tem 3 elementos nesse conjunto. Quantos macacões ela tem? 2. Então, ela tem 2 elementos nesse conjunto. Quantas possibilidades ela tem de se vestir usando um vestido ou um macacão? Simples. 3 mais 2, 5 maneiras. Tranquilo, né? Não teve interseção, bem mais simples, é só somar a quantidade em cada um dos conjuntos, certo? Então, resposta. A pergunta foi de quantas maneiras ela pode se vestir. Então, ela pode se vestir de 5 maneiras. Ok? Então, vamos pro próximo. Exercício 3. Vamos prestar um pouquinho de atenção nesse, que esse é um pouquinho mais complicado. Mas nada que seja impossível. Vamos lá. Na feira popular foi realizado um levantamento sobre preferências de verduras de folhas verdes, pois o senhor Antunes quer montar uma barraca para vender esses alimentos. Descobriu que 72 pessoas preferem alface crespa, 57 preferem almeirão e 18 gostam das 2 verduras. Calcule o número de entrevistados pelo senhor Antunes. O que a gente precisa prestar atenção nesse exercício? Aqui, ó. 18 pessoas preferem as 2 verduras. Então, 18 pessoas vão estar entre os 2 conjuntos, certo? Então, o que a gente tem que ver? Que nesse exercício, os conjuntos não são disjuntos. Então, eles têm interseção, ok? Então, vamos lá. Como eles têm interseção, a gente vai montar da seguinte forma. A gente vai colocar, ó, um entrando dentro do outro aqui, ó. Certo? Porque a gente tem gente aqui no meio, ok? Então, vamos lá. Então, ó, o primeiro conjunto, esse conjunto aqui, é o conjunto de pessoas que preferem alface crespa. Ok? Então, esse conjunto aqui. Vou até colocar uma setinha pra não... Ok. E esse outro conjunto é o conjunto do almeirão. Certo? E o meio a gente tem a interseção. Então, ó, anteriormente, a gente pegava o valor que o enunciado trazia e já colocava em cada um dos conjuntos, certo? Mas aqui a gente tem que prestar atenção que 18 vai estar nesse meio aqui, porque 18 gosta das 2 verduras, certo? Então, vamos colocar esse 18 aqui já? Então, 18 entrevistados gostam das 2 verduras. Então, ele já tá no meio aí, já tá na interseção. Beleza? Ok. Agora, a gente sabe que 72 pessoas preferem alface crespa, certo? Então, no total, 72 pessoas preferem esse tipo de alface, incluindo essas 18 que gostam das 2 verduras. Então, para a gente colocar aqui no conjunto de alface crespa, o que a gente vai precisar fazer? 72 menos 18, certo? Para a gente ver quanto que gosta apenas de alface crespa. Então, vamos lá. 72 menos 18 é igual a 54. Então, 54 dos entrevistados gostam apenas de alface crespa. Então, a gente coloca ele forinha da interseção, ok? Beleza. Então, agora a gente já sabe intuitivamente, né? Depois que a gente fez para alface crespa, que pro almeirão vai ser a mesma coisa. Então, no total, a gente tem que 57% não. 57 pessoas preferem almeirão, incluindo os que gostam das 2 verduras. Então, a gente tem que
a quantidade de pessoas que gostam apenas de almeirão é 57 menos 18. E isso dá um total de 39 pessoas, certo? Então, a quantidade de pessoas que gostam apenas de almeirão é igual a 39. Então, a gente coloca aqui na partezinha do 39. Deu para entender? Porque agora vamos pensar aqui, ó, vamos esquecer um dos conjuntos. Então, vamos pensar aqui, ó. Quantas pessoas gostam de alface crespa? 72, é o que o enunciado nos traz. Então, ó, vamos considerar aqui, considere minha unha. Vamos pensar aqui só o conjunto dos entrevistados que gostam de alface crespa. Quantas pessoas a gente tem aqui? A gente tem 54 que gostam apenas de alface crespa e a gente tem os 18 que gostam das duas verduras. Então, no total, a gente tem quanto? 54 mais 18 igual a 72, certo? Então, no total, de quantidade de pessoas que gostam de alface crespa, são 72 pessoas. Agora, vamos esquecer a alface crespa. Vamos pensar agora só no almeirão. Então, a quantidade de pessoas que gostam de almeirão é 39 mais 18. Por quê? Porque 39 gostam apenas de almeirão e 18 gostam das duas verduras. Então, 18 mais 39 é igual a 57, certo? Que é exatamente o número que o enunciado traz. Depois que eu fiz essa repartição, coloquei a quantidade que gosta apenas de um, apenas do outro e o que gosta das duas verduras, a gente pode somar igual a gente fez anteriormente. Então, a pergunta é, calcule o número de entrevistados. Então, o número de entrevistados é a soma de todos os entrevistados aqui do nosso diagrama de Venn. Então, vai ser 54 mais 18 mais 39. Certinho? E isso dá um total de 111 entrevistados. Ok? Certinho? Agora, professora, tem outra forma de fazer isso? É muito chato fazer isso daqui. Muito chato. Então, vamos lá. Vamos ver uma outra forma. Aqui a gente já resolveu, tá? Eu coloco a resposta no final. E se eu quero fazer de uma forma mais fácil? Muito difícil essa, muito chata de fazer. O que a gente pode fazer? Ó, esquece o 18 por enquanto. 72 pessoas preferem alface crespa. 72 pessoas, esse total aqui. 57 preferem almeirão. Esse total aqui. Tá vendo que, ó, eu tampei um, tampei o outro. O 18 aparece nas duas vezes que eu tampo um. Ó, alface, almeirão. Então, basta a gente somar quantas pessoas preferem alface, quantas pessoas preferem almeirão e subtrair o 18, porque ele já foi contado numa vez aqui. Ele vai ser contado duas vezes se a gente somar os dois e não tirar esse 18. Então, segunda forma, vamos somar o 72 mais 57, certo? Que é a quantidade de pessoas que gostam de alface e a quantidade de pessoas que gostam de almeirão. Então, a gente vai somar isso e vai subtrair 18. E vai dar um total de 111 também. Por que eu fiz isso aqui? Porque aqui, ó, nessa 72 aqui, já não tá incluso os 18 que gostam das duas? Sim. 57. Não tá incluso os 18 que gostam das duas verduras? Sim. Então, eu vou tirar uma vez ela. Certo? Porque ela foi contada duas vezes. Tanto aqui quanto aqui. Então, eu tiro ela uma vez. Pronto. 111. Ok? Resposta. O total foi de 111 entrevistados. Ok? Então, vamos para o próximo, que a gente finaliza essa parte de princípio aditivo. Olha lá. Outro problema, olha isso. E agora? Professora, como que a gente vai resolver esse? Vamos resolver da mesma forma. Vamos fazer dos dois jeitos, tá? Com o diagrama de Venn e apenas com a soma e a subtração. Em uma entrevista sobre qual cor se prefere entre vermelho, verde ou ambas, então, ó, a gente tem interseção aqui, tá vendo? Tem pessoas que vão gostar das duas cores, ok? Obteve-se como resposta que 40 entrevistados preferem vermelho, 70 preferem verde e 15 preferem ambas as cores. Calcule o número total de entrevistados.
Então, vamos lá? O que a gente vai fazer de novo? Vamos montar lá o diagraminha. Então, ó, a gente tem ambas aqui, então a gente tem interseção. Então, vamos fazer o conjuntinho com a interseção. Olha, meus círculos estão péssimos nessa quarentena, tá, gente? Parei de praticar círculo, não tá dando. Então, ó, vermelho e verde, certo? Então, o conjunto de pessoas que preferem vermelho, conjunto de pessoas que preferem verde. Vamos começar por onde, professora? Vamos começar pela interseção. Os 15 que gostam das duas cores, então a gente vai colocar ele aqui no meio, certo? Belezinha. Agora vamos pro vermelho. Quantos entrevistados gostam apenas de vermelho? 40 menos 15. Por quê? É o total de pessoas que gostam de vermelho, menos aqueles 15 que a gente já considerou aqui, que gostam das duas cores, certo? Então, 40 menos 15 igual a 25. Então, 25 entrevistados gostam apenas de vermelho. Ok? Beleza, estamos indo mais rápido agora. Agora a gente vai para o conjunto de pessoas que gostam do verde. 70 entrevistados preferem verde. Só que 15 deles gostam de vermelho também. Então, no total, a gente vai ter que 55 entrevistados preferem apenas o verde. Pronto. Fizemos nosso diagrama de Venn, separamos a quantidade em cada conjunto. Perfeito. O que a gente faz agora? Soma tudo. 25 mais 15 mais 55. Isso vai dar um total de 95 entrevistados. Certo? Ó, vamos prestar atenção aqui, ó. Vamos ver se eu somando tudo isso, vai dar a quantidade correta? Não, né? Ó, 70 mais 40 já dá 110. 110 mais 15 já dá 125. Olha aí a diferença. 125 para 95. Complicado, né? Então, o que a gente vai precisar fazer agora? Vamos fazer a outra parte, né? Da outra forma que a gente já tinha feito. Então, ó, o total de entrevistados é 95, certo? Então, vamos fazer o jeito mais fácil lá que eu ensinei no outro exercício. Vamos somar os 40 e os 70 que gostam das duas cores, de cada uma das cores. Então, 40 mais 70. Então, ó, 40 preferem vermelho, 70 preferem verde. Só que entre esses, tem os 15 aqui que preferem ambas as cores e os 15 aqui que preferem ambas as cores. Então, a gente tem que tirar uma dessas quantidades, certo? Então, a gente vai ter que 40 mais 70, 110. 110 menos 15, 95. Certo? Gente, então a parte de... vamos... Olha, esquecendo, gente do céu. A resposta. Opa. Nossa resposta que não pode faltar. Então, a gente teve 95 entrevistados, certo? Gente, sempre lembrem de olhar bem o exercício, bem o enunciado, para ver se ele vai dar pistas ou não de que tem interseção ou não. Porque, basicamente, o princípio aditivo é a gente somar a quantidade de elementos em cada conjunto, certo? Então, a gente tem que prestar muita atenção se esses conjuntos têm interseção ou não. E a forma de fazer a resolução é essa. Se a gente tem interseção, a gente pega o total que está lá em cada um dos conjuntos e tira a interseção de cada um deles para determinar quantas pessoas estão em um conjunto apenas, certo? Igual esse das cores. A gente tinha que 40 entrevistados preferiam a cor vermelha. Só que dentre desses 40, 15 gostavam de ambas as cores. Então, eu tenho que fazer 40 menos 15 para determinar quantos gostam apenas de vermelho, para depois fazer a adição, certo? Então, vamos agora para o princípio multiplicativo. Então, o que é o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo ele é muito conhecido como o princípio fundamental da contagem. E ele é utilizado para encontrar todas as possibilidades de uma combinação que a gente pode ter. Então, por exemplo, eu tenho 2 tênis e 4 meias, por exemplo.
eu quero saber quantas são as combinações que eu posso fazer, certo? Então, eu posso usar o tênis 1. Com o tênis 1, eu posso usar a 61, a 62, a 63 ou a 64, certo? Com o tênis 2, eu posso usar também a 61, a 62, a 63 ou a 64. Então, quantas são essas possibilidades? Então, ó, eu tenho 4 meias e 2 tênis. Então, a quantidade de possibilidades é 4 vezes 2. Então, por isso que a gente chama de princípio multiplicativo, porque a gente vai usar a multiplicação para determinar essas quantidades, certo? Então, olha, vamos lá. Vamos lá no exercício 1. Exercício 1. Suzana planeja ir à praia e deseja usar uma blusinha, uma saia e uma sandália. Sabe-se que ela possui 4 blusinhas, 2 saias e 2 sandálias. De quantas maneiras distintas Suzana poderá vestir-se na praia? E agora, hein? Vamos fazer a nossa árvore de possibilidades? A nossa árvore de possibilidades, a gente vai colocar todas as possibilidades possíveis, certo? Por isso que eu deixei uma folha inteirinha para isso. Então, para simplificar, eu vou chamar de B as blusinhas, certo? Eu vou chamar de S as saias e vou chamar de SA as sandálias, certo? Sandálias. Ok? E o que a gente vai ter? A gente vai ter a blusinha 1, 2, 3 e 4, a saia 1 e 2 e a sandália 1 e 2, tá? É a quantidade de cada um. Então, vamos lá. Ó, então, o que a gente vai ter? Na blusinha 1. Pra blusinha 1, eu posso usar a saia 1 ou a saia 2, certo? Beleza? Sabendo disso, deixa eu pegar outra caneta aqui pra ficar melhor. Sabendo disso, quando eu usar a saia 1, eu posso usar ou a sandália 1 ou a sandália 2, certo? Ok, e é isso que a gente vai fazer. Então, para a blusinha 1, eu posso usar a saia 1 ou a saia 2. E quando eu tiver a blusinha 1 e a saia 1, eu posso usar a sandália 1 ou a sandália 2. Ok? Ok. Agora, se eu tiver com a blusinha 1 e a saia 2, eu também posso usar ou a sandália 1 ou a sandália 2, certo? Eu posso usar qualquer um desses. Ok? Só pra deixar unido ali. Ficou feio, mas tudo bem. Beleza, são essas combinações que eu posso fazer com a blusinha 1. Beleza? E com a blusinha 2? Vai ser a mesma coisa. Então, ó, se eu tiver a blusinha 2, eu posso usar tanto a saia 1 quanto a saia 2, certo? Então, eu posso usar a saia 1 e a saia 2. Agora, se eu tiver com a blusinha 2 e a saia 1, eu posso usar a sandália 1 ou a sandália 2, certo? E isso para todos. A mesma coisa. Certo? Aí eu tenho mais 2 blusinhas. Eu ainda tenho a blusinha 3 e a blusinha 4, certo? Para cada uma delas. Aqui eu posso usar a saia 1 ou a saia 2. Opa, saia 1 ou a saia 2. Com a blusinha 4, eu também posso usar a saia 1 ou a saia 2, certo? E com cada uma das combinações, eu posso usar ainda a sandália 1 ou a sandália 2. Se eu usar a saia 2, eu também posso usar a sandália 1 ou a sandália 2. E o mesmo para a próxima blusinha. Opa, vou colocar sandália 1, sandália 2, sandália 1, sandália 2. Certo? Então, olha aqui quantas possibilidades eu posso ter, gente. Se eu tiver a blusinha 1 e usar a saia 1, eu posso usar tanto a sandália 1 quanto a sandália 2. Se eu tiver com a blusinha 1 e com a saia 2, eu também posso usar tanto a sandália 1 quanto a sandália 2. E isso, ó, para todas as blusinhas. Vamos contar a quantidade de combinações que a gente tem? Então, vamos lá, ó. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Então, eu tenho 16 maneiras de se vestir, certo? Olha aqui. Para cada blusinha, eu tenho 2 opções de saia. Para cada opção de saia, eu tenho 2 opções de sandálias, certo? No total, a gente tem 4 blusinhas. Então, ó, para cada blusinha, que a gente tem um total de 4 blusinhas, eu tenho 2 opções de saia. E para cada saia, eu tenho 2 opções de sandália. Então, olha aí onde entra o nosso princípio multiplicativo. Então, o que eu vou fazer agora? Só multiplicar. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 igual a 16, que é a quantidade que a gente tinha acabado de ver, certo? Gente, essas aulas aqui são mais para uma explicação, não é para deixar o exercício bonitinho, tá? Toda essa explicação vai estar no arquivo que eu mandei para vocês. Tanto que tá bem bonitinho, tudo organizadinho, tá? Então, quando a gente tem isso de montar, quantas maneiras distintas eu posso ter, quantas são as combinações, eu vou sempre usar a multiplicação. Então, eu tenho que usar uma blusinha e uma saia e uma sandália. Lembra que eu falei do ou ser a adição e o e ser a multiplicação? Tá aqui, certo? Então, quando a gente tem que escolher uma e outra, eu faço a multiplicação. Então, vamos para o exercício 2. Existem 900 números de 3 algarismos, dos quais 100 é o menor e 999 é o maior, certo? Beleza, tudo bem, né? Eles têm 3 algarismos. Então, entre esses 900 números, há muitos que não repetem algarismos, como o 102, o 254, o 457 ou o 976. Então, são números onde os algarismos não são sempre algarismos distintos. Quantos são os números de 3 algarismos distintos? Então, dentre esses daí, a gente quer encontrar quantos deles não repetem números, certo? Beleza. O que a gente precisa lembrar? Quais são os nossos algarismos? Quais são os nossos algarismos, as unidades que a gente tem? Então, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Então, esse é o nosso sistema decimal. Por que sistema decimal? Porque a gente tem 10 algarismos. E a combinação deles faz todos os outros números que a gente tem, certo? Então, a gente tem 10 numerinhos aqui. E o que a gente quer ver? Quantos números de 3 algarismos possuem os algarismos distintos? Então, a gente tem a primeira posição. Eu vou usar isso aqui mesmo. A gente tem a posição do primeiro algarismo, a posição do segundo algarismo e a posição do terceiro algarismo. Eu aconselho vocês sempre a fazerem esses risquinhos, tá? Que vai ajudar muito. Então, ó, os números são compostos por 3 algarismos. Beleza, então a gente tem a posição 1, 2 e 3. Perfeito, ok. E a gente quer saber quantos desses números não têm algarismos repetidos. São todos com algarismos distintos. Então, vamos ver quantas possibilidades a gente pode aqui, certo? Vamos começar pela primeira posição. Então, nessa posição aqui, quais dos algarismos a gente pode usar? Qualquer um? Ó, não. Por quê? Porque, ó, se a gente colocar o 0 aqui, o número não vai ser 0, por exemplo, 0, 1, 2, 0, 12. Aí não vai ser um número de 3 algarismos. Ele vai ser um número de 2 algarismos, porque quando a gente tem o 0 na frente, a gente desconsidera ele, certo? Então, para essa primeira posição, quantos números eu posso colocar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Por que 9? Porque o 0 a gente não pode colocar na primeira opção, certo? Então, aqui embaixo eu vou colocar algum exemplo, tá? Então, aqui a gente tem 9 opções para a primeira posição. A gente tem 9 opções para a primeira posição. Então, vamos considerar, por exemplo, que eu coloquei o número 6. Um exemplo, certo? Ok. Agora, vamos para a segunda posição. A gente já resolveu da primeira, vamos para a segunda posição. Na segunda posição,
quantos algarismos eu posso colocar aí? Eu posso colocar 9. Por quê? Por que eu posso colocar 9? Primeiro, a gente tem um total de 10, certo? No primeiro, a gente não podia colocar o 0, mas aqui a gente pode colocar o 0, né? Tanto que, ó, o 102 é um número com 3 algarismos que possui o 0. Então, na segunda posição, a gente pode incluir o 0 na nossa continha. Beleza, então a gente pode ter um total. Porém, a gente quer números distintos, com algarismos distintos. Então, o 6 que eu usei aqui, eu já não posso colocar ele na segunda posição. Então, do total de 10 que a gente tinha, a gente não pode usar o 6. Então, a gente pode usar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que 9? Porque a gente incluiu o 0 aqui, que a gente não poderia ter colocado na primeira opção, na primeira posição, só que a gente tirou o número que a gente usou aqui, certo? Então, por isso que a gente tem 9. Agora, então aqui, por exemplo, eu coloquei o número 2, tá? Um exemplo. Agora, na terceira posição, quantos algarismos, quais as possibilidades de algarismos a gente pode pôr aqui na terceira posição? 8. Por quê? Porque, ó, a gente tem um total de 10, certo? Só que 2 já foram usados aqui. Ok? Então, aqui o total, a gente pode pôr 8 algarismos, por exemplo, o algarismo 1. Ok? Então, lembrando, na primeira posição, a gente não pode colocar o número 0. Então, a gente tem qualquer um desses outros algarismos. Ok? Então, eu coloquei, por exemplo, o algarismo 6. Beleza, para a segunda opção, eu tenho todos os 10 algarismos, incluindo o 0, só que eu tenho que tirar o número que eu usei na primeira opção, que seria o 6. Então, eu teria um total de 9 possibilidades também. Então, eu escolhi 2. O 2 para estar aqui. Ok. Agora, na terceira posição, a gente tem um total de 10 algarismos para usar. Só que eu já usei o 6 e o 2, então eu tenho que tirar eles dessa conta. Então, eu tenho apenas um total de 8 e eu escolhi, por exemplo, o algarismo 1. Beleza? Então, eu posso usar 9 na primeira, e 9 na segunda, e 8 na terceira. Então, eu tenho um total de 9 vezes 9 vezes 8 possibilidades. E isso vai me dar um total de 648 números. Então, eu tenho 648 números com algarismos distintos, certo? Então, dos 900 números que eu tenho de 3 algarismos, 648 deles não repetem nenhum número. Ok? Agora, eu vou precisar do auxílio de uma calculadora, tá, gente? Não me matem, porque esses exemplos aqui não tem no arquivo que eu mandei. São alguns exemplos que eu coloquei extra para vocês, tá? Então, vamos lá. Exercício 3. Quantos são os números de 2 algarismos distintos? É exatamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente, certo? Por quê? Porque agora a gente só vai usar 2 algarismos. Então, vamos lá. Quais são os nossos algarismos possíveis? A gente pode pôr 0, 1, 2, 3, 4... todos os nossos algarismos do sistema decimal, beleza? Só que agora a gente quer números com 2 algarismos. Então, a gente só vai ter 2 aqui. Belezinha? Para a primeira opção, a gente tem todos menos o 9, né? Então, a gente tem 9 possibilidades. Para a segunda opção, a gente tem todos menos o número que a gente usou no primeiro. Então, a gente também vai ter 9. Por exemplo, se eu coloquei na primeira posição o número 2, na segunda posição eu posso ter todos eles menos o número 2, certo? E a gente continua tendo 9 possibilidades. Então, beleza. Quantas são as possibilidades? Quantos são os números de 2 algarismos distintos? 9 vezes 9. Certo? Então, nos nossos números, a gente tem 81 números que não se repetem os algarismos, certo? Tranquilo, muito simples. Agora, vai complicar um pouquinho aqui. Vamos lá. Quantos são os algarismos com 3 dígitos, onde o último dígito é um múltiplo de 2? Então, ó, a gente nos anteriores, a gente sempre começava pela primeira posição. Só que, ó, a gente tem uma restrição no último dígito. Então, a gente vai começar por ele. Ok? Então, vamos lá.
E, ó, vamos reparar que aqui, ó, não tá pedindo nada com algarismos distintos, tá? Quando não pede nada, então pode repetir os algarismos tranquilamente. Vamos Vamos primeiro colocar os nossos dígitos aqui, os nossos algarismos, pra gente sempre lembrar. 4, 5... Beleza. Ok. Então, o que a gente precisa ver agora? Tem quantos algarismos os nossos números? Então, 3. Então, a gente tem números com 3 algarismos. Ok? Beleza. Ficou meio apagado aqui. Eu vou fazer um pouco mais forte, que eu coloquei muito em cima da linha. Beleza. Então, ó, uma das condições é que o último dígito é um múltiplo de 2. O que são múltiplos? São números que, quando o 2 é multiplicado com qualquer outro número, resulta esse valor. Então, por exemplo, 2 vezes 1, 2. O 2 é um múltiplo de 2. 2 vezes 2, 4. Então, 4 é um múltiplo de 2. 2 vezes 3, 6. Então, 6 é um múltiplo de 2, certo? Então, vamos circular aqui quais são os múltiplos de 2. O 2 é um múltiplo, o 4, o 6 e o 8, certo? Beleza. Então, esses são os múltiplos de 2 que a gente tem. Ok, então ele está condicionando que o último dígito tem que ser um múltiplo de 2. Quantas são as possibilidades de múltiplo de 2 que a gente tem aqui? A gente tem 1, 2, 3 e 4. Então, a gente tem 4 possibilidades para o último dígito, certo? Pode ser o 2, o 4, o 6 ou o 8. Beleza? Pronto. Para a última casinha dos nossos números aqui, a gente já determinou quantas possibilidades a gente pode ter. Agora, a gente vai para o começo novamente. Primeira casinha, primeira posição. Quantos são os algarismos que a gente pode colocar na primeira posição? Ó. 9, né? Porque a gente não pode usar o 0. E como não está condicionando que a gente não pode repetir os números, então o que está aqui, o número que eu coloquei aqui, eu posso repetir ele em todas as outras casas, certo? Então, ó, para a primeira opção, eu tenho 9 dígitos, certo? Então, o que eu vou ter depois? Segunda opção. Segunda opção não. Segunda posição. Quantos algarismos eu posso colocar na segunda opção? Qualquer um deles, né? Não tem condição nenhuma para a segunda posição. Não tem condição nenhuma se eu não posso repetir algarismo. Então, eu posso colocar qualquer um dos 10 algarismos do nosso sistema decimal. Então, aqui eu tenho 10 opções. Então, qual é o total de números com 3 dígitos, onde o último número é um múltiplo de 2? 9 vezes 10 vezes 4. E isso dá um total de 9 vezes 4, 36. 36 vezes 10, 360. Ó, nem precisou da calculadora. A gente não tá enferrujado tanto assim. Então, o que a gente fez nesse exercício 4? A gente viu qual era a condição, né? A condição é que o último dígito ele era um múltiplo de 2, a gente separou os múltiplos de 2 e viu quantas as possibilidades. Depois voltou para o começo. Na primeira posição, a gente poderia colocar todos os números, menos o 0. Então, a gente tinha 9 opções. E para o segundo dígito, a gente tinha 10 opções, porque não tem restrição nenhuma se a gente pode colocar número igual, certo? Então, a gente pode repetir número. Então, a gente tem um total de 360 números nessas condições. Ok? Então, pessoal, essa parte é isso. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre combinações com repetição, tá? Que é um assunto um pouquinho mais delicado, que a gente vai trabalhar mais especificamente depois. E é isso. Até a próxima. Espero que a gente se encontre logo, tá? Mas que tudo isso tenha passado, que a gente possa ficar junto de novo naquela bagunça da nossa sala, sem problema nenhum. Que todo mundo fique bem, tá? E eu tô morrendo de saudade de vocês. Beijão!